Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Nossa aula é para o 8º ano do ensino fundamental. O tema da nossa aula, América. Eliane, nós vamos falar sobre os Estados Unidos? Nós vamos falar sobre o continente americano. E diferente do que algumas pessoas pensam, o Brasil faz parte da América, ok? Agora, para melhor estudar, nós vamos dividir em subcontinentes. América do Norte, América Central e América do Sul, ok? Uma outra coisa importante que você deve observar aqui. Quando nós falamos do continente americano, é interessante porque esse trecho aqui, ó, tá? Às vezes ele fica perdido, que é a América Central. Nós chamamos de um istmo, tá? O que é esse istmo? É a ligação entre as duas grandes porções de terra. Entre a porção norte e a porção sul, nós vamos ter este istmo, essa faixa estreita de terra, que é a ligação. Ok? Então, nós não podemos esquecer, o continente é América. Agora, nós vamos dividir para melhor estudar, para melhor conhecer. Mas nós vamos ver durante essa aula que não é só essa divisão. Inclusive, alguns órgãos internacionais usam uma outra divisão. Usam a divisão América do Norte, América do Sul. Mas nós vamos ver que além dessa questão física, existe uma divisão socioeconômica também. Ok? Então vamos conhecer o nosso continente. Eu vou para a América. Não, eu estou na América. Tranquilo? E é o maior continente em extensão norte-sul, localizado no hemisfério ocidental. Compreende uma área de 42 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente. Certo? Tem os números quebrados, mas eu sempre vou estar arredondando para ficar mais fácil. Quando você estudou no 7º ano, o professor ensinou para você o seguinte: o Brasil tem terras no hemisfério norte, um pedacinho de terra no hemisfério norte, muitas terras no hemisfério sul e todo no hemisfério ocidental. O continente americano, ele está todo no hemisfério ocidental, não tem nenhuma parte no hemisfério leste, e ele é o continente que tem a maior quantidade de terra no sentido norte-sul. Ok? Então, nós podemos observar aqui que quando eu falo de América, olha bem, ela é cortada aqui em cima pelo Círculo Polar Ártico, ela é cortada pelo Trópico de Câncer, tá aqui, pela linha do Equador, pelo Trópico de Capricórnio. O Círculo Polar Antártico passa embaixo, então ele não passa pelo continente. Mas os principais paralelos, menos o Círculo Polar Antártico,
ele passa pelo nosso continente. E isso vai resultar em características físicas muito diferentes. Você estudou no 6º ano que quanto mais baixa for a latitude, mais alta é a temperatura. Quanto mais próximo aqui, ó, da linha do Equador, o clima tem as temperaturas mais elevadas. Por outro lado, quanto mais alta for a latitude, que a latitude vai de 0 a 90 graus, mais baixas são as temperaturas. Então, dentro desta visão, nós vamos ter no continente americano todos os climas. Por quê? Porque nós vamos ver mais à frente, tá? Na outra aula, que por ser um continente muito extenso no sentido norte-sul, pega todas as zonas climáticas. Então, nós vamos observar isso nas próximas aulas dentro desta sequência, para conhecer esse imenso continente. Ok? No continente americano, são faladas várias línguas. Espanhol, inglês, português, esqueceram disso, né? O francês, neerlandês, tá? Pra gente ficar afiado aí, é o holandês, tá? É a língua falada na Holanda. Porque em inglês se fala Nederland, não Holanda, como nós expressamos. E também as línguas nativas. Nós temos os nossos índios, eles têm a sua língua, ok? Eles não falam o português. E é importante isso. Por que, Eliane? Dessas línguas mostram os povos que nos colonizaram. Ok? Temos países no continente americano que tem o inglês e tem o francês como língua oficial. No caso do Brasil, é só o português e a Libras. Peguei você. Então, nós temos que observar isso também, tá? Nós temos 35 países e 18 territórios, todos independentes. E o continente americano é banhado por 2 oceanos. O maravilhoso Oceano Atlântico, as nossas praias. Mineiro não tem praia no seu estado, mas ele conhece bem as praias nesse Brasil maravilhoso. E temos também o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, ok? E aqui nós temos um mapa mostrando um pouquinho, né, sobre o tamanho deste continente e também sobre a distribuição da sua população, que é muito grande. Como nós vimos, vários povos colonizaram esse continente. Isso vai demandar uma grandiosidade cultural. Quando nós colocamos quando nós colocamos aqui que o continente americano tem várias línguas, vários idiomas, eu estou dizendo que a cultura é muito grande. Tão
tão grande quanto essa variedade de idiomas. Por quê? Porque cada idioma aqui representa um povo. Um povo, uma nação. A nação, uma cultura. Lembra das nossas aulas anteriores? Então, nós temos que observar isso, tá? É um continente muito grande, com uma população também muito grande. Aproximadamente 1 bilhão de habitantes. Ok? Em todo o continente. Esse enorme território é dividido em 3 subcontinentes: América do Norte, América Central e América do Sul. Nós fazemos parte da América do Sul. Mas eu também aprendi com vocês aqui, né, que eu aprendi fazendo essa pesquisa, que para organizações como as Nações Unidas, a ONU, existem América do Norte e América do Sul. É uma divisão ainda física, baseada em aspectos físicos. Nessa divisão, Canadá, Estados Unidos e México, América do Norte. Para baixo, América do Sul. Mas nós vamos ver que existe ainda uma outra divisão, tá? Então, para a gente colocar a ONU, a divisão seria aqui, ó. Opa. Azul não dá, tem que ser um vermelho mesmo. A divisão passaria por aqui, ó. América do Norte e América do Sul. Tranquilo? Mas existe uma outra divisão, que é conhecida como América Latina. Países que falam a língua derivada do latim. Países que falam, por exemplo, português, tá? O espanhol. Aí, não necessariamente pode ser que o derivado, porque, por exemplo, português do Brasil não é o mesmo português que é falado em Portugal. Vocês já repararam que no teclado do computador, às vezes a gente vê português do Brasil, o português? São essas diferenças. Por quê? Porque nós somos colonizados por portugueses. Ok? Temos o francês, língua de origem latina. Tá? Também existe uma outra questão aí nos países chamados da América Latina, que vai além da questão física ou da questão cultural. Vai para a questão econômica. São os países que sofreram, segundo alguns autores, a colonização de exploração. Ok? Tem autores que vão usar esse termo, tem autores que vão bater na tecla da divisão pela língua. Tranquilo? E nós temos também a chamada América Anglo-Saxônica. É a região do continente americano que é formado pelos Estados Unidos e o Canadá. Coincidentemente, os 2 países ricos do continente americano. Porque o México, fisicamente, ele está na América do Norte. Mas foi colonizado por espanhóis, então a língua não é o inglês. Segunda questão, sofreu também a colonização de exploração. O que é um fato que pode ser questionado. Por quê?
Porque apesar da colonização de exploração, ele foi povoado. Um país foi construído. Então, essa é a crítica que se faz quando se usa essa expressão, pelo tipo de colonização. Porque, segundo os autores que usam esse termo, que essa divisão é devido à colonização, os Estados Unidos e o Canadá, quem foi para os Estados Unidos e Canadá foi com a intenção de formar um novo país. Então, colonização de povoamento. Já os portugueses, por exemplo, no caso de Brasil, foi uma colonização de exploração. Porém, se formou um país. Teve pessoas que exploraram, mas teve pessoas que vieram para formar, para povoar também. Tá certo? Então, essas duas divisões, no caso, América anglo-saxônica e América Latina, passa pela língua, pela cultura, mas também passa pela questão econômica. E temos as divisões físicas, ok? E essa aula vai ficando por aqui, tá? Não esqueça de acessar a nossa plataforma SMED-GV. Para isso, basta você apontar a câmera do seu celular para esta imagem que está aí no canto da tela, ok? E, por favor, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, SMED-GV. Tranquilo? Tchau, tchau. Até a próxima.